A negação de Pedro. Em um momento de extrema pressão e medo, Pedro se vê diante de uma situação inesperada. Enquanto Jesus é levado para o julgamento, o discípulo é confrontado por várias pessoas que o reconhecem como seguidor do Mestre. O temor e a incerteza se apoderam do coração de Pedro, que, dominado pelo pavor da prisão e da morte iminente, nega veementemente qualquer ligação com Jesus. Por 3 vezes, diante das acusações e da tensão crescente, as palavras de renúncia saem de seus lábios, cumprindo-se a profecia feita pelo próprio Senhor. O galo canta ao amanhecer, ecoando não apenas na natureza, mas também na alma ferida do discípulo. A dor da negação e a sensação de fracasso invadem o coração partido de Pedro, que se vê diante da realidade cruel de sua própria fraqueza e limitação humana. No momento da sua limitação, o Senhor te torna uma pessoa ilimitada, pronta para vencer todo o mal. Antes de começar, se inscreva, deixe seu like e compartilhe para que outras vidas possam desfrutar desta história de fé e superação. O reencontro à beira-mar. Após a ressurreição de Jesus, Pedro encontra-se à deriva em um mar de incertezas e arrependimentos. A lembrança das negações ecoa em sua mente, trazendo à tona a dor da traição e da fraqueza humana. Em meio à brisa suave e ao som das ondas quebrando na praia, o Mestre ressuscitado se aproxima silenciosamente. Seus olhos transbordam misericórdia, refletindo a luz dourada do amanhecer. Pedro se vê diante da figura divina que o chamou para uma jornada de fé e sacrifício. Com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de arrependimento, Pedro ouve a pergunta que ecoa como um bálsamo em sua alma ferida. Pedro, tu me amas? 3 vezes a pergunta é feita. 3 vezes a resposta sincera brota dos lábios do discípulo. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Nesse momento sublime de perdão e restauração, Pedro experimenta a cura das feridas do passado e a renovação da esperança para o futuro. O toque suave de Jesus em seu ombro é como um sinal divino de que as negações foram perdoadas e o amor prevaleceu sobre todas as falhas. Assim, Pedro é restaurado não apenas como discípulo, mas como amigo e colaborador do Salvador, pronto para seguir adiante com coragem e fé renovadas. Não sei se você algum dia negou o Senhor, mas diga a Ele que o ama 3 vezes ao dia. Pedro recebendo o Espírito Santo. Capacitado pelo Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se vê transformado e revigorado por uma força divina que o impulsiona a assumir um papel de liderança na comunidade dos seguidores de Jesus. Sua experiência pessoal de encontro com o Cristo ressuscitado se torna a base sólida sobre a qual ele constrói sua missão de proclamar o Evangelho e edificar a Igreja nascente. Com coragem e determinação, Pedro enfrenta desafios e perseguições, pregando com ousadia a mensagem de salvação e cura em nome do Senhor. Seus discursos apaixonados e milagres realizados em nome de Jesus demonstram a autoridade espiritual que lhe foi conferida, tornando-o uma figura central na propagação do cristianismo primitivo. A presença do Espírito Santo sobre Pedro é visível não apenas em seus feitos extraordinários, mas também em sua capacidade de amar, perdoar e encorajar os irmãos na fé. Assim, Pedro se revela não apenas como uma parte fundamental da Igreja, mas como um exemplo vivo da transformação que o poder divino pode operar na vida daqueles que se entregam plenamente ao serviço do reino. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Venha fazer parte do reino de Deus. A humanidade de Pedro revelada. A vida de Pedro é um reflexo da jornada humana, marcada por altos e baixos, vitórias e derrotas. Sua personalidade impulsiva e passional o levou a cometer erros e enfrentar desafios que testaram sua fé e lealdade.
No entanto, é justamente em suas imperfeições que Pedro encontra a força para se superar e se tornar um exemplo de resiliência e transformação. Suas dúvidas, medos e arrependimentos o tornam próximo de todos nós, mostrando que mesmo os escolhidos por Deus carregam consigo as fragilidades da condição humana. Ao longo de sua trajetória, Pedro experimentou a graça restauradora do Senhor em cada queda e fracasso, aprendendo que a verdadeira grandeza está na capacidade de se levantar após cada tropeço. Sua história nos lembra que não somos definidos por nossas falhas, mas sim pela maneira como respondemos às oportunidades de recomeçar e crescer em direção à luz divina. A redenção de Pedro. A vida de Pedro é um testemunho vivo da graça e misericórdia de Deus que escolhe os improváveis para realizar grandes feitos. Ao longo de sua jornada, Pedro enfrentou desafios, cometeu erros e experimentou a dor da negação. No entanto, em cada queda, ele encontrou a mão estendida do Senhor, pronta para levantá-lo e restaurá-lo. A transformação de Simão em Pedro não foi apenas uma mudança de nome, mas uma metamorfose espiritual que o capacitou a se tornar uma rocha na qual a igreja seria edificada. Sua imperfeição foi o palco no qual a perfeição divina se manifestou, revelando que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Assim, Pedro se tornou um exemplo vivo da capacidade do amor divino de transformar vidas e escrever novos capítulos, mesmo nas páginas mais manchadas do passado. Deixe o Espírito Santo trabalhar e aperfeiçoar sua vida. O legado de Pedro. Ao contemplar a vida de Pedro, somos convidados a refletir sobre o poder transformador da fé e da entrega total a Deus. O apóstolo, cuja jornada foi marcada por desafios, superações e encontros divinos, deixou um legado eterno de coragem e fidelidade que ecoa através dos séculos. Sua história não é apenas um relato do passado, mas uma inspiração para os que buscam seguir os passos do Mestre. Pedro nos ensina que a verdadeira grandeza está na capacidade de se levantar após cada queda, na humildade de reconhecer nossas fraquezas e na confiança inabalável no amor redentor de Cristo. Seu testemunho ressoa como um farol de esperança para todos os que enfrentam adversidades e dúvidas em seu caminho espiritual. Assim, ao celebrarmos a vida de Pedro, somos desafiados a abraçar nossa humanidade com todas as suas fragilidades e potenciais, confiando que Deus capacita os escolhidos para cumprir seus desígnios com coragem e gratidão. Os últimos dias de Pedro, após décadas de serviço dedicado ao reino, Pedro enfrenta os últimos dias de sua vida com a serenidade e a sabedoria dos anos vividos. O apóstolo, agora idoso e marcado pelas marcas do tempo e das provações, encara a cruz iminente com humildade e coragem. Em meio à perseguição e à hostilidade crescente contra os seguidores de Cristo, Pedro mantém-se firme em sua fé inabalável. Ao se ver diante do martírio, ele não recua nem hesita, mas se entrega ao sacrifício supremo por amor ao seu Senhor. Pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, Pedro testemunha até o último suspiro sua devoção inabalável e seu compromisso inquebrantável com a causa do Evangelho. Sua morte não é o fim da história, mas o início de um legado eterno de fé, coragem e fidelidade que inspirará gerações futuras a seguirem o exemplo do apóstolo que enfrentou o céu com ousadia e amor. Há uma pergunta: e o seu legado de fé vai servir de inspiração? Este lugar é encantador, mas o canal Luz da Palavra Bíblica é mais ainda. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe e não se esqueça do sininho.